Quando a gente fala de lifting, o leigo tem uma ideia generalista que lifting é suspender, é reposicionar os tecidos caídos ao longo do tempo pela ação ininterrupta da força da gravidade a que estamos submetidos. Correto. Mas eu acho interessante nós pormenorizarmos os efeitos positivos do lifting, um a um. E eu vou me ater especificamente no primeiro momento à definição da linha mandibular. O que é isso? Quando a gente vai tendo acúmulo de tecido pitosado, caído ao longo dos anos, quando a gente vai envelhecendo, quem nos olha não consegue perceber a linha mandibular. Você não consegue perceber aquele contorno da mandíbula, do ramo da mandíbula. Fica tudo meio obscurecido pelo amontoamento de tecido nessa região. Então, um dos objetivos do lifting é você deixar a linha mandibular bem marcada. A linha mandibular e o ângulo mandibular. O ângulo mandibular é essa região aqui. Tá? É uma característica estética muito desejável no sexo masculino e no sexo feminino. O aparecimento do ângulo mandibular e do restante da linha mandibular. Então, como é que você promove esse efeito? Uma das maneiras de promover esse efeito é o óbvio, é o que vocês já sabem, é você descolando o tecido e puxando. Quando você tem a linha mandibular obscurecida e você puxa a linha mandibular, fica mais evidente. É por isso que eu digo que é impossível você obter um efeito satisfatório na definição da linha mandibular com procedimentos que não removem pele, como é o caso da colocação dos fios de sustentação. Porque se você tem pele sobrando aqui, você tem que tirar esse excesso de pele para você esticar aqui e a linha mandibular e também o ângulo mandibular se tornarem evidentes. Se você não tira o excesso de pele, você não tem como tensionar e o osso da mandíbula, da linha mandibular que está embaixo da pele, ele não tem como ser ressaltado pelo procedimento de colocação de fios, igual acontece no caso da cirurgia, que a gente remove o excesso de pele. Então, agora que a gente já sabe que tanto os homens quanto as mulheres, para se tornarem mais rejuvenescidos, eles têm que apresentar um contorno mandibular evidente, e que uma das maneiras de você fazer isso é retirando o excesso de pele que as pessoas com mais idade têm, que amontoa nessa região e impede o aparecimento da linha mandibular. Agora eu vou dizer outra coisa que a gente costuma fazer durante a realização do lifting, outra manobra que é para poder ressaltar a linha mandibular. Todo mundo fala muito aí sobre lipo de papada, que eu volto a dizer, a lipo de papada isoladamente é um procedimento muito pobre, que não traz praticamente benefício nenhum, tá certo? Porque a papada é feita de várias camadas e quando a gente envelhece as 4 camadas e a lipo de papada ela só
altera uma dessas 4 camadas. Então ela melhoraria aí, vamos dizer, 25% no máximo de uma papada. Existe outro motivo pelo qual a lipo de papada deve ser evitada. No começo, eu lembro que a gente fazia muito a lipo de papada durante a realização do lifting. E depois fomos parando de fazer isso à medida que as técnicas foram evoluindo. Então, a gordura da face, ela vai sendo reabsorvida e mais que isso, ela vai perdendo posicionamento. Ela vai caindo ao longo do tempo. Então, gordura, gente, vale ouro. A gordura é um preenchedor natural que Deus fez. Vocês não veem tantas pessoas aí colocando ácido hialurônico? O que é o ácido hialurônico? É um preenchedor. Nós já temos a gordura facial, que é o nosso preenchedor natural. Se pudermos preservá-la e aproveitá-la, não é bem melhor do que ficar injetando ácido hialurônico, por exemplo? Então, além de esticar a pele para poder fazer aparecer a linha mandibular embaixo da pele, nós devemos evitar a lipoaspiração para também conseguir evidenciar melhor a linha mandibular. Como? É porque durante o lift, pessoal, o tecido é suspenso. Então, essa região aqui, 2 centímetros abaixo da linha mandibular, quando eu puxo o tecido, eu disseco, descolo e depois eu puxo o tecido, olha o que acontece. Essa região que estava aqui é reposicionada para cima da linha mandibular. Então, se você tirar a gordura daqui, você vai perder uma oportunidade de reposicionar essa gordura em cima da linha mandibular, o que reforça o aspecto visual da linha mandibular. Então, quando você vai fazer um lifting, você pode até fazer alguma coisinha concomitantemente de lipo de papada, mas você deve evitar de lipoaspirar nos 2 centímetros abaixo de toda a linha mandibular, de lado a lado, porque essa gordurinha aqui, que fica embaixo da pele, ela vai ser reposicionada e ela vai reforçar a convexidade dessa linha mandibular, que é uma característica estética desejável e que significa juventude em ambos os sexos.